Então, como eu disse lá no grupo hoje mais cedo, né, a minha intenção hoje é a gente fugir um pouquinho da cronologia lá de Paulo, a gente dá uma pausa hoje, e a gente falar um tema um pouquinho diferente, dessa vez nos evangelhos, né, a respeito principalmente das parábolas de Jesus e como a gente pode interpretar esses textos, tá? A interpretação geral dos evangelhos, ela pode trazer algumas dificuldades, né? E é bom que a gente leia a Bíblia e faça a nossa interpretação da melhor forma possível, sem que a gente faça uma leitura enviesada, sem que a gente extraia do texto apenas obviedades, né? Mas que a gente possa extrair do texto aquilo que o texto realmente quer nos passar, né? Aquela verdade profunda que está no texto. E essa verdade mais profunda que está no texto, ela não é uma verdade oculta. Ela não é uma verdade que nós precisamos de, né, uma revelação especial para conseguirmos obter. Ela está ao nosso alcance, desde que a gente, né, se dedique à leitura correta. E não só se dedique à leitura, mas se dedique à análise daquilo que a gente está lendo e a uma interpretação mais apropriada do que a gente está lendo. Na maioria das vezes, quando a gente lê a Bíblia, não só os evangelhos, mas a Bíblia como um todo, a gente faz uma leitura muito superficial, tentando colocar no texto apenas coisas que nós já ouvimos em circunstâncias anteriores, ou tentando encaixar no texto coisas que nós já sabemos, né? Ou, às vezes, procurando no texto uma mensagem que se aplique de forma bem direta à nossa realidade, aos nossos corações, aos nossos sofrimentos, às nossas lutas daquele momento. E não é bem assim que a Bíblia funciona, né? Para que a gente aplique um texto à nossa realidade, ao nosso contexto, não é simplesmente a gente ler e pronto, fazer a aplicação. A gente precisa primeiro entender o que aquele texto significa para o seu público original, qual era a intenção do autor para o público original, e uma vez que a gente descobre a intenção do autor e o que o texto quer dizer para o público original, a gente faz uma aplicação daquele texto para o contexto nosso, atual, para a nossa realidade, se for possível. E nem todos os casos isso é possível, né? Ou às vezes é fácil de fazer, ou às vezes é muito difícil de fazer essa aplicação, tá? Mas essa é uma habilidade que a gente pode conseguir a partir de muita leitura, a partir de muita dedicação nesse mecanismo de interpretação do texto. E as parábolas dos evangelhos, na minha opinião, são um dos blocos de texto que eu acredito que são mais mal interpretadas de todas, tá? Do Novo Testamento, talvez seja um dos trechos mais mal compreendidos de todos. Porque, enquanto na maioria do texto do Novo Testamento nós encontramos um gênero biográfico teológico nos evangelhos se referindo a Jesus, e gênero epistolar de carta, né? Principalmente o corpus paulino de forma geral, né? As cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, as parábolas elas se destacam dentro da estrutura dos evangelhos por serem histórias fictícias que tentam trazer uma verdade por trás daquela história para o público que estava ouvindo Jesus contar aquela história. Ela é uma ferramenta didática que Jesus usa para trazer verdades profundas aplicadas ao coração da sua audiência e que a gente não pode passar os olhos nessas parábolas de forma muito despretensiosa, senão a gente não extrai o que a parábola realmente significa, tá? Então, vou trazer algumas lições de interpretação de forma geral da Bíblia, mas principalmente para a gente conseguir interpretar as parábolas. E aí eu vou usar 2 exemplos de parábolas, tá? Nós vamos começar com a parábola do bom samaritano, que fica em Lucas 10, 25 a 37, e depois a gente vai para a parábola do credor incompassivo, tá? Que tem um trecho em paralelo em Lucas 17. Então, a parábola do credor incompassivo está em Mateus 18. De acordo com o Wikipédia,
mas tem um texto paralelo em Lucas 17, tá? Mas primeiro vamos na parábola do bom samaritano. Se vocês estiverem com a Bíblia de vocês aberta aí, fica mais fácil também para conseguir acompanhar. Tá? E lembra que como a gente está aqui no Zoom, é fácil de perguntar, é só interromper aí a hora que vocês quiserem para perguntar, para fazer alguma colocação, não precisa necessariamente ser só dúvida. Se você quiser expor também a sua opinião, como fazer algum comentário, vai ser muito bem-vindo também. Então vamos ler a parábola aqui do bom samaritano, uma parábola clássica, né? Lucas 10, 25 a 37, diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isso ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. E fim da história aí de Lucas 10, 25 até o 37. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: quando a gente vai ler, interpretar uma parábola de Jesus, as parábolas, elas são como uma espécie de comparação. Jesus vai pegar elementos da vida cotidiana, histórias do mundo cotidiano, e lembra que era o cotidiano daquela época, daquele período, e não o nosso cotidiano, né? E vai tentar, de alguma forma, contar essa história para que essa história traga, no final, uma lição para a pessoa que fez a pergunta a Jesus, para a audiência que está ouvindo a parábola de Jesus. No caso, a parábola do bom samaritano que nós lemos aí, ela foi contada no contexto de uma conversa com uma pessoa. Pode ser que a audiência de Jesus nessa circunstância fosse grande, e pode ser que Jesus tenha enunciado essa parábola publicamente, pode. Mas o fato é que ele contou a parábola em resposta à pergunta de uma única pessoa. Então, quando a gente estiver interpretando a parábola, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: para quem Jesus está contando esta parábola? Por quê? A audiência que está ouvindo a parábola é muito importante na nossa interpretação. Em alguns casos, quem está ouvindo a parábola são os apóstolos, os 12. Em outros casos, nós temos os discípulos de forma geral ouvindo a parábola. Em outros casos, nós temos os fariseus ouvindo a parábola. Tá? Então, dependendo da circunstância, a parábola pode estar sendo contada para um público em específico. Em outros casos, às vezes, a parábola está sendo contada para a multidão que está seguindo a Jesus. Então, cada audiência dessa vai afetar a nossa interpretação, porque afeta a lição que Jesus quer trazer no final, a partir da parábola. Então, nessa parábola de Lucas 10, né,
a gente tem claramente que a parábola está sendo contada para esta pessoa, um certo homem, intérprete da lei. O que é um intérprete da lei no período, né, de Israel em que Jesus está vivendo? Desde que os judeus voltaram do exílio babilônico, a partir da reconstrução do templo de Jerusalém, né, por Zorobabel, a retomada do judaísmo e da adoração a Deus feita por Esdras, né, e a gente tem isso no final do Antigo Testamento. Lembrando que o último livro, né, na verdade, cronológico do Antigo Testamento, na verdade, é Esdras e Neemias. Então, aquilo ali é o retorno de Israel para Jerusalém e o reestabelecimento do culto a Deus no templo, né? Isso é um marcador muito importante histórico para a sociedade dos judeus de maneira geral. É o restabelecimento do culto, da identidade judaica deles. Então, nesse contexto, o próprio Esdras, que era sacerdote, ele vai reestabelecer todo o culto a Deus com base na lei de Moisés. E ele próprio era um intérprete da lei, aquele que era responsável por ler os rolos da lei do Antigo Testamento e explicar a lei para os judeus, explicar o pacto, explicar a aliança. Lembra, naquele período não era fácil você ter toda a Torá em mãos, como nós temos a Bíblia inteira em mãos. Naquele período era tudo manuscrito, você não tinha um rolo da lei na sua casa. Para você ouvir a lei e aprender da lei, você ia até o templo ou você ia até a sinagoga e alguém, um intérprete da lei, iria ler a lei, iria explicar a lei para você, iria explicar o que está ali, aplicar aquela lei ao seu contexto. Então, nesse sentido, o intérprete da lei é alguém muito importante, né? É um erudito do Antigo Testamento, é alguém que se debruça sobre a lei de Deus, que tem capacidade de explicar, de comunicar as verdades que estão ali para o público leigo, para o público normal. Então, é um homem desse que chega para Jesus, né, e faz a pergunta. Mas o próprio texto de Lucas também deixa claro que a intenção desse intérprete da lei não era uma boa intenção. Ele se levantou e foi até Jesus não para fazer uma pergunta sincera, não porque ele realmente queria saber uma resposta. Ele foi até Jesus para fazer uma pergunta capciosa. E ele queria pôr Jesus à prova. Então, a intenção dele não era uma boa intenção. E Jesus não é trouxa, vai se ligar que ele está com a má intenção. Jesus vai perceber que ele está mal intencionado na pergunta. E ele vem e responde. Ele vem e faz a pergunta, então, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Às vezes, essa pergunta ela pode passar um pouco desapercebida, né, dos nossos olhos, visto que muitas vezes nós não entendemos o contexto geral daquele período. No período de Jesus, né, existia... Peraí, deixa eu só desligar meu celular. Então, no período de Jesus, existiam muitas discussões a partir de interpretações da lei. Ok, João, tudo bem. Então, assim, no período de Jesus existiam muitas interpretações diferentes a partir da lei. Lembra, Israel foi exilado, os judeus foram exilados, Jerusalém foi destruído, o templo ficou no chão a partir da invasão babilônica e os judeus foram levados em cativeiro para a Babilônia. Isso foi uma punição de Deus por não cumprirem a lei, por não darem o valor à aliança. Quando os judeus voltam com Esdras e Neemias, eles voltam com um zelo pela lei redobrado. Mas, ao mesmo tempo, aquela lei havia sido escrita milhares de anos antes. Como aplicar essa lei para o contexto novo desse povo? Era aí que entravam as figuras dos intérpretes da lei. E dois intérpretes da lei muito famosos do período, né, que nós convencionamos de chamar de Segundo Templo, ou seja, que é o período da construção
até a destruição do templo de Zorobabel, que foi inaugurado lá por Esdras e tudo mais. Então, durante esse período, existiam dois grandes intérpretes da lei em Israel que eram muito famosos. Um deles era Hilel e o outro era Shammai. Tá? Eram basicamente duas escolas, ou dois grupos de interpretação diferentes da lei. Um mais rigoroso, outro mais liberal. O mais rigoroso era Shammai, né? Esse advogava um cumprimento cabal de todos os detalhes da lei do Antigo Testamento. Enquanto Hillel era mais flexível e defendia uma espécie de cumprimento do espírito da lei, e não dos mínimos detalhes daquilo que a gente chama de letra da lei, aquilo que está literalmente escrito. E essas duas escolas, né, educavam jovens no judaísmo. O maior discípulo de Hillel foi Gamaliel, e o maior discípulo de Gamaliel foi Paulo. Então, Paulo era proveniente dessa escola rabínica de tradição farisaica. Quando o mestre da lei pergunta para Jesus o que fazer para herdar a vida eterna, ele está fazendo basicamente essa pergunta. Jesus, de qual escola do judaísmo você faz parte? Você defende uma aplicação mais literal da lei? Ou você está defendendo uma aplicação mais, né, como eu poderia dizer, mais leve ou menos rigorosa da lei? E como eu herdar a vida eterna? Eu tenho que seguir dessa maneira tão rigorosa ou dessa forma menos rigorosa? É isso que ele está perguntando. E aí Jesus devolve a pergunta, então, para ele. Jesus pergunta de volta para ele da seguinte maneira. O que está escrito na lei? Como você a entende? Ou como você a interpreta? Então, Jesus devolve a pergunta para ele. Ora, você não é um mestre? Você não é intérprete da lei? Então, o que você acha? O que você tem a dizer? Como você entende? Então, o intérprete da lei vai dizer: ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ora, quando o intérprete da lei faz esse resumo da lei, ele está claramente afirmando uma posição de Hillel. Hillel era esse que resumia a lei em amar a Deus de todo o seu coração e amar o próximo como a si mesmo. De onde ele tirou isso? Deuteronômio e Levítico. Existe lá, tem esses versículos lá em Deuteronômio e Levítico. A primeira parte em Deuteronômio, a segunda parte em Levítico. Então, basicamente, ele resume o cumprimento da lei do Antigo Testamento em duas metades. Uma primeira que diz respeito às nossas obrigações para com Deus e a segunda que diz respeito às nossas obrigações para com os homens. Então, se nós amamos a Deus com todo o nosso coração, não, nós iremos obedecê-lo. E se nós amamos o próximo como nós amamos a nós mesmos, nós não faremos mal ao nosso próximo e assim, inevitavelmente, nós estaremos cumprindo toda a lei. Paulo, em Gálatas, faz o mesmo resumo, basicamente, da lei do Antigo Testamento. E diz que, basicamente, a lei se resume em amar a Deus de todo o seu coração e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, isso não é nenhuma novidade, né, no judaísmo. Isso já era uma interpretação do judaísmo convencional, tá? Da escola de Hillel, como eu disse para vocês já. Beleza? Então, Jesus dá uma posição. Jesus disse: beleza, você respondeu corretamente. É isso mesmo. Faça isso e você viverá. Ou seja, faça isso, vai lá, cumpre isso e você vai ter a vida eterna. Você vai herdar a vida eterna. Basicamente, Jesus está dizendo para ele: ora, se você conseguir cumprir isso, não tem por que você não herdar a vida eterna. É isso que Deus requer. Esse é o mandamento de Deus. Ame a Deus, ame o próximo. Ponto. Então, Jesus falou: faz isso, tá sussa, tá resolvido. Faz isso e você viverá. Você herdará a vida eterna. Tá? É óbvio, tá? Todo o testemunho de Jesus, como suas próprias falas, sua própria vida e todo o testemunho apostólico depois que Jesus morreu, testemunham para a gente que é impossível fazer isso. Ao homem não é dado a capacidade de fazer isso.
Porque uma vez que nós estamos mortos em delitos e pecados, nós não temos a capacidade, as condições necessárias para obedecer à lei perfeitamente. Então, nós vamos falhar nessa obediência. Jesus sabe disso. A missão de Jesus na Terra era justamente cumprir essa lei por nós. Mas ele responde, beleza, faz isso e você vai viver. Jesus sabia que ele estava mal intencionado. E aí, agora que ele já viu que Jesus concordou com a visão dele, ele faz uma nova pergunta, meio que querendo justificar-se. E óbvio que esse querendo justificar-se, né, é uma afirmação do próprio Lucas. Lucas está meio que fazendo um juízo de valor a respeito daquilo que o intérprete da lei disse, com base na resposta que Jesus vai dar a ele. E o que o intérprete da lei perguntou? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa pergunta é muito, 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 muito importante. Então, a primeira coisa que nós temos que responder nessa parábola é: a quem Jesus vai dizer a parábola? Para quem Jesus vai contar a parábola? Para o intérprete da lei. Em segundo lugar, por que Jesus vai contar essa parábola para o intérprete da lei? A parábola é a resposta à pergunta: quem é o meu próximo? O intérprete perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? E para responder a pergunta, Jesus vai contar a parábola inteira. A parábola inteira é a resposta desta pergunta. Tudo bem? Isso está claro, né? E Jesus vai contar, então, a parábola para responder. O que Jesus diz? Jesus diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos, aplicando óleo e vinho, depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então, olha a história que Jesus conta. O cara perguntou: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta assim: olha, um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó, sofreu, apanhou na mão dos salteadores, né? Passou fulano, não ajudou, passou um ciclano, não ajudou, passou Beltrano, ajudou ele. Ajudou ele. Não só ajudou ele, deu dinheiro, solucionou o problema dele, levou ele para uma hospedaria, cuidou das feridas dele. E aí Jesus termina a história. E Jesus volta para ele uma outra pergunta. Então, nota que ele tinha perguntado: quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola inteira, daqui até aqui. Cadê? Isso, daqui até aqui, a parábola. E agora, Jesus retruca de volta para ele, mete uma pergunta de volta nele. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Então, Jesus pergunta para ele: quem foi o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? Então, vamos lá. Interpretação da parábola de forma geral. A maneira mais convencional que eu já vi as pessoas falando dessa parábola, aplicando essa parábola, é no contexto de dizer o seguinte: ora, o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores foi o samaritano, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, qual é a conclusão que nós devemos tirar dessa parábola? A conclusão que nós devemos tirar, a aplicação que nós devemos tirar dessa parábola, é que nós devemos agir assim também com as outras pessoas, né? Nós devemos ter compaixão pelos necessitados. Quando nós vemos uma pessoa em necessidade, nós não devemos virar as costas para essa pessoa. Nós devemos usar a nossa misericórdia cristã em favor daquelas pessoas que estão em situação de necessidade, em situação de fragilidade.
Nós devemos ajudá-la com o nosso tempo, com o nosso trabalho e com o nosso dinheiro. E é óbvio que essa é uma aplicação cristã justa e boa. Nós vemos isso, que nós devemos ajudar o nosso semelhante, que nós devemos nos compadecer das pessoas e usar de misericórdia para com elas em todo o Novo Testamento, não há dúvida disso. A gente vê isso nas cartas de Paulo, a gente vê isso na carta de Tiago aos judeus cristãos da dispersão. Nós vemos isso no Antigo Testamento. E não há dúvida de que todo cristão deve ser misericordioso e se esforçar para solucionar problemas de outras pessoas, ainda que essas pessoas sejam totalmente desconhecidas. Existe, é claro, uma limitação quanto a essa aplicação, no sentido de que a parábola, ela não quer dizer que nós devemos ajudar todas as pessoas que nós encontramos pela rua em extrema necessidade. Porque se nós o fizéssemos, isso seria impraticável. Se cada mendigo que aparece na rua, que está surrado, em situação de necessidade, eu parasse para levá-lo até uma hospedaria, para tratar das feridas dele, cortar os cabelos dele, dar um banho nele, dar dinheiro para que ele possa sair dessa situação de fragilidade, se eu fosse fazer isso com todas as pessoas que eu encontro em situação de fragilidade na rua, isso seria simplesmente impraticável. Então, não é bem isso que a parábola quer dizer para a gente. Agora, é óbvio que, como igreja de Cristo, a igreja deve se esforçar para praticar a caridade, né? Dentro dos limites do bom senso e da sua própria capacidade de execução. Não resta dúvida disso. E que os crentes individualmente também devem se esforçar para participar da caridade como uma forma de demonstrar a sua real conversão, como uma forma de demonstrar o amor que eles têm às pessoas, um amor de Deus para com as pessoas por meio deles. Mas a gente não pode achar que essa parábola significa que a gente tem que ajudar e tirar dinheiro do próprio bolso para solucionar o problema de todas as pessoas que estão na rua em caso de necessidade. Ou se quando a gente está viajando de carro, passando por uma estrada, qualquer pessoa que pede uma carona e que pareça necessitada, a gente tem que parar para ajudar. Então é difícil a gente pegar esse contexto e aplicar diretamente para a gente. E eu não acho que essa, no final das contas, seja a real intenção de Jesus ao contar essa parábola. Não é, eu acredito que não é nem de longe a principal intenção de Jesus ao contar a parábola para o intérprete da lei. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que as figuras que Jesus usou na parábola não são de quaisquer pessoas. As pessoas que apareceram na parábola de Jesus, isso, a Senilda falou assim, ó, muitas pessoas usam, né, essa situação de fragilidade para nos sensibilizar e, às vezes, salteadores fazem isso, né? Ladrões, isso pode acontecer. Então, assim, mas as figuras que Jesus usou na parábola, elas são muito impactantes e elas dizem muito para a nossa interpretação. Jesus não falou que uma pessoa qualquer, um judeu qualquer, passou pela estrada. Vamos analisar melhor o que está dizendo aqui dentro da parábola para a gente entender o que eu estou querendo dizer. A primeira coisa que salta aos nossos olhos é o seguinte, que na história de Jesus, olha o que ele fala. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões. Tá? Olha o percurso que este homem estava fazendo. Ele estava indo de Jerusalém para Jericó. Cuidado! No tempo de Jesus, existia uma cidade, Jericó, próxima a Jerusalém, que não é aquela Jericó do Antigo Testamento, lá de Josué e as muralhas de Jericó. Essa Jericó lá de Josué e das muralhas, essa cidade já havia sido abandonada. No tempo de Jesus, só restavam ruínas dessa cidade. Era uma outra cidade de Jericó, mais próxima de Jerusalém, tá? Que era uma cidade pujante, ativa e tudo mais. É interessante a gente notar também que Jesus fala descia. Jesus usa a palavra descia de Jerusalém para Jericó.
Isso é interessante porque no período de Jesus e no Antigo Testamento, como Jerusalém é a cidade santa, como Jerusalém é a cidade do templo, é a habitação do Deus Altíssimo, nenhum judeu, independente da sua posição geográfica, diria que ele estava descendo até Jerusalém. Suponha que existe uma cidade mais alta que Jerusalém, geograficamente falando. Mesmo a pessoa que sai dessa cidade e vai até Jerusalém, ela nunca iria dizer que ela estaria descendo até Jerusalém. Ela sempre diria que ela está subindo até Jerusalém. E por que subia até Jerusalém? Porque Jerusalém é a cidade do Deus Altíssimo, é a cidade onde Deus habita. Então, nunca se desce até Jerusalém, sempre se sobe até Jerusalém. E da mesma forma, quando eu saio de Jerusalém para qualquer outro lugar, independente se esse lugar for mais alto do que Jerusalém, eu nunca diria que eu estava subindo até esse outro lugar, mas eu diria que eu estaria descendo até lá, porque eu estou saindo de Jerusalém, tá? O que acontece? Então, ele está saindo, ele está descendo de Jerusalém para Jericó. Está saindo de Jerusalém. Caiu na mão dos ladrões. Os ladrões roubaram a roupa dele, lhe causaram muitos ferimentos e retiraram-se. Então, roubaram ele, bateram, espancaram ele, deixaram ele praticamente morto. Por casualidade, por razões fortuitas, apareceu uma pessoa. Quem apareceu? Um sacerdote. E note que o sacerdote também estava descendo por aquele mesmo caminho. Ou seja, o sacerdote estava fazendo o mesmo caminho que o homem que caiu na mão dos salteadores. Ele estava saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Mas agora convém que a gente se pergunte o seguinte: um sacerdote, por definição, trabalha no templo. O templo fica em Jerusalém. O sacerdote estava saindo de Jerusalém para Jericó. O sacerdote não estava indo para Jerusalém cuidar das atividades do templo. Nota que o sacerdote viu o homem e passou direto, não se importou. A gente poderia pensar, horas, talvez o sacerdote estivesse com urgência de ir até Jerusalém. Talvez o sacerdote já estivesse no período em que ele tivesse que servir no templo. Provavelmente, no período de Jesus, deveriam existir muitos sacerdotes, milhares de sacerdotes, que se revezavam nas atividades do templo ao longo do ano. Esses sacerdotes eram recrutados para cumprir funções em Jerusalém, de acordo com as necessidades cultuais do templo. E muitos desses sacerdotes não moravam em Jerusalém, mas moravam em cidades vizinhas. E quando chegava o período em que eles tinham que prestar o serviço no templo, eles subiam até Jerusalém para cumprir suas obrigações sacerdotais. E quando acabasse o período de cumprir essas atividades, eles desciam de Jerusalém para a sua cidade, né, onde eles moravam, para a sua cidade onde eles estavam habitando. Então, esse sacerdote ele não estaria indo até Jerusalém para cumprir suas atividades no templo. Esse sacerdote provavelmente já teria acabado as suas atividades e estava de folga voltando para sua casa. Ou seja, ele não tem urgência em fazer isso. E nota que ele não é uma pessoa qualquer. De todos os judeus, os levitas haviam sido a tribo separada para a adoração a Deus e o trabalho na casa de Deus. Dos levitas, os descendentes de Arão haviam sido separados para cumprir o trabalho sacerdotal. Já a partir do exílio, da classe sacerdotal, né, aqueles que eram zadoquitas, filhos de Zadok, tinham sido reservados para o sumo sacerdócio. Então, note que a gente está falando de uma classe de pessoas da qual se espera muito. Não é um judeu qualquer, não é um cidadão qualquer, é um sacerdote. É aquela pessoa separada por Deus para cumprir a atividade de culto, para guiar o povo de Deus à adoração a Deus.
E esse sacerdote que não estava indo trabalhar, esse sacerdote vê, né, aquela situação e, ó, vaza, passa direto. Beleza? O que o intérprete da lei deve ter pensado nessa situação? Quando Jesus menciona um sacerdote passou por ali, o que o intérprete da lei deve ter pensado? O sacerdote vai ajudar o cara. Mas na história de Jesus, o sacerdote não ajuda, o sacerdote passa direto. E agora, Jesus continua a história e diz, de igual modo, um levita. Pô, então agora não é um sacerdote, é um levita. Né? Aí, caramba, não, agora sim, o levita vai fazer alguma coisa. Esse que é uma pessoa também responsável pelo processo de adoração, por guiar o povo nisso, por servir a Deus no templo e mediar essa adoração do povo com Deus, não é possível. Esse levita, sim, vai ajudar. Ele vai ser o herói dessa narrativa. Mas também não é o caso. O levita que também descia por ali, ou seja, estava indo de Jerusalém para Jericó, também provavelmente já teria acabado suas atividades no templo. Acabou. Notem o seguinte, o sacerdote e o levita acabaram de cumprir suas funções de adoração, seu trabalho de guiar o povo no cumprimento do pacto com Deus. Eles acabaram de cumprir a função mais religiosa que se pode requerer de um judeu. Eles serviram a Deus no templo em Jerusalém e agora estão indo para as suas casas. O que era esperado desse tipo de pessoa que acabou de sair de uma atividade religiosa? Que o mínimo de misericórdia ele tenha para aquele que está padecendo necessidade. Mas tanto o sacerdote quanto o levita, né, eles veem aquela situação e, ó, passam lotado. Não dão bola, né? Ignoram o homem que está ali morrendo na frente deles e não tem a mínima misericórdia ou a mínima generosidade para com ele. Então, isso faz a gente pensar o seguinte, e eu acho que esse é um dos objetivos de Jesus com essa parábola. Não o maior, não o mais importante, mas um dos. E que objetivo é esse? É fazer a gente pensar nisso. Que religião é essa que nós estamos vivendo que nos impede de realizar a verdadeira obra de Deus? Que religião é essa que a gente vive em que nós saímos da adoração a Deus e imediatamente após isso nós ignoramos uma pessoa que está padecendo necessidade? Era natural a gente pensar que aqueles indivíduos que acabaram de adorar a Deus, que acabaram de servir a Deus, também ajudariam o próximo. Porque os dois mandamentos pelos quais o próprio intérprete da lei diz que se pode alcançar a vida eterna dependem de amar a Deus e amar ao próximo. Eles são indissociáveis. A gente pode concluir que se você não amar o próximo, você também não ama a Deus. E como você pode acabar de terminar suas atividades cultuais, as suas atividades de adoração, as suas atividades religiosas e ignorar pessoas que padecem necessidade? É isso que o sacerdote e o levita fizeram. Apesar de terem cumprido com a adoração a Deus, no sentido talvez mais rigoroso que essa palavra, que essa adoração poderia carregar nesse contexto do judaísmo, eles ignoraram, né, uma pessoa que estava padecendo necessidade. E a gente pode trazer isso para o nosso contexto atual, agora sim, com a seguinte aplicação. O quanto da atividade eclesiástica, quanto da atividade da igreja, quanto da atividade religiosa, nos impede de realizarmos a verdadeira obra de Deus. Muitas vezes, as igrejas elas estão tão concentradas em realizarem diversos tipos de atividades internas, focadas no bem-estar, no entretenimento e em aspectos burocráticos daquela comunidade, mas elas não estão, a igreja não está interessada em buscar e salvar o perdido e ajudar o necessitado. O quanto de dinheiro as igrejas gastam promovendo atividades, congressos, reuniões, conferências,
muitas vezes para satisfazer as necessidades das próprias pessoas que compõem aquela comunidade, mas não dispõe de dinheiro, de tempo, de esforço, de mão de obra para assistência social e a evangelização. Então, a verdadeira obra de Deus não é a igreja se fechar em torno de si mesma e concentrar suas atividades apenas no conforto e no entretenimento das pessoas que compõem a igreja. A verdadeira missão da igreja, né, é buscar e salvar o perdido e ajudar os necessitados, proclamar as boas novas de justiça aos pobres e oprimidos. Essa é a verdadeira obra de Deus. Mas muitas vezes, como sacerdote e o levita da parábola, nós ignoramos essa obra e nos concentramos nas nossas próprias atividades. E mesmo tendo acabado de sair da igreja, nós temos uma facilidade enorme de ignorar aqueles que padecem necessidade. Seja a necessidade espiritual de ouvir a mensagem da salvação, principalmente. Seja uma necessidade física, material, que precisa ser suprida com ajuda. E agora Jesus piora ainda mais a situação do intérprete da lei, porque o sacerdote e o levita eram da mesma classe de pessoas que o intérprete da lei. Ele é do mesmo tipo de gente. Sacerdote, levita, intérprete da lei, é todo esse tipo de gente extremamente religiosa, preocupada em obedecer cada aspecto da lei do Antigo Testamento. E nenhum deles foi o herói da história. E, de repente, Jesus vai piorar muito a situação do intérprete da lei quando ele diz: certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. Nota que esse samaritano não estava descendo de Jerusalém. Esse samaritano simplesmente seguia o seu caminho. Então não há indicação nenhuma do que esse samaritano estava fazendo antes. Ele simplesmente estava passando por ali. Se ele estava indo para Jerusalém, se ele estava indo para Jericó, a gente não sabe, mas ele estava passando por aquele caminho. Enquanto que os outros, com certeza, vinham de Jerusalém, vinham da cidade santa de Deus e ignoraram o homem. Esse samaritano sabe-se lá para onde ele vinha, de onde ele vinha, para onde ele ia. No entanto, esse samaritano passou perto do homem e se compadeceu dele e forneceu todo tipo de ajuda que aquele homem precisava. Por incrível que pareça, o foco dessa parábola não é no que o samaritano fez. O foco dessa parábola é no próprio samaritano. Aqui é conveniente que a gente relembre algumas coisas. Por quê? No período do rei Davi, Israel era uma única entidade nacional. Era um único país, era um único povo. Salomão herdou o trono de Davi. Roboão herdou o trono de Salomão. E no período de Roboão ocorreu uma divisão das tribos. Israel se separou em dois grandes reinos. O reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Então ocorreu essa separação. E a partir desse momento, a história de Israel, ela se bifurcou em duas grandes vertentes. Israel, norte, e Judá, ao sul. E essa história vai seguindo no livro dos reis, até o ponto em que o império da Assíria destrói Israel, o norte, que tinha a capital em Samaria. E Israel do norte é completamente disperso, completamente eliminado. Submetido ao exílio da Síria, ele perde as suas características étnicas e religiosas, a sua identidade religiosa. Os samaritanos, então, eram um povo que havia sido misturado. Era judeu que havia sido misturado com gentil. A cidade de Samaria era extremamente helenizada, já não tinha mais aquelas preocupações com a Torá. Eles já tinham corrompido o texto bíblico, mudado, criado um templo no Monte Gerizim, em Samaria. Então, eles eram um povo que haviam, né, transtornado completamente a religião dos judeus. Já não era mais, eles já não eram mais judeus de identidade, étnicos. Mas era uma espécie de cópia fajuta, falsificada.
E por problemas étnicos, de guerras, inclusive no período interbíblico, os judeus da Judeia odiavam os samaritanos. Acrescenta-se a isso ainda o fato de que, depois da revolta dos Macabeus e de todo o reino dos Asmoneus que dominou naquela região, né, antes de Roma dominar sobre a Judeia, haviam judaizado a Galileia. Então a gente tinha a Judeia e a Galileia, que praticavam o judaísmo rigoroso. E no meio da Judeia e da Galileia, quem tinha? Samaria. Extremamente helenizada, extremamente pagã, extremamente corrompida, atrapalhando o meio do caminho entre dois grandes grupos importantes de judeus, na Galileia e na Judeia, especificamente. Então, o que acontece? Existia uma sensação de rancor, de raiva, de problema, de guerra que havia entre os judeus e os samaritanos. Pode-se dizer que, se tinha um povo que os judeus odiavam, eram os samaritanos. Era, né, pancadaria. Eles nunca considerariam os samaritanos como um grupo de pessoas fiel. Era a gentalha, a escória, inimigo de Israel. Um povo que perverteu o culto a Deus. Um povo que adorava, se prostrava diante de ídolos falsos. Então, isso aqui não é uma pessoa qualquer. Isso era o verdadeiro inimigo. Era a antítese do judeu piedoso. Tinha aqui o fariseu piedosão, zeloso da lei. E no extremo oposto tinha o samaritano. Se tinha alguém que o intérprete da lei nunca cogitou, nunca pensou que fosse ser o herói da história de Jesus, fosse um samaritano. Na hora que Jesus falou do sacerdote, falou do levita, e eles não foram o herói da história, e mete um samaritano, o intérprete da lei já deve ter se ligado na intenção de Jesus. Jesus colocou a pior pessoa, aquele que os fariseus, que os intérpretes da lei odiavam, para ser o herói da história, para ser o herói da parábola. E o samaritano se comporta assim, como o herói da história. É ele que se compadece, é ele que usa o seu próprio dinheiro, que usa o seu próprio tempo, seus recursos, para salvar aquele homem que estava em necessidade. Então, nota o seguinte. Jesus tinha começado essa parábola respondendo a uma pergunta. Quem é o meu próximo? O intérprete da lei perguntou isso. Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola. Quando termina de contar, Jesus pergunta: qual dos três? Nós temos três opções: o sacerdote, o levita e o samaritano. Qual deles é o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Nota que não tem outra alternativa para o intérprete da lei a não ser responder que o próximo é o samaritano. Jesus contou essa parábola para explicar quem era o próximo do intérprete da lei. Ele não queria saber quem era o próximo dele? E a resposta está aqui, ó. O próximo do intérprete da lei é o samaritano. Pronto, Jesus respondeu a pergunta. E o intérprete da lei falou: quem é o meu próximo? E Jesus respondeu: o samaritano. E a sacada de Jesus é ainda melhor, porque Jesus simplesmente não disse: o samaritano é o seu próximo. Não foi isso que Jesus disse. Jesus fez uma pergunta, fez ele dizer que o samaritano era o próximo dele. Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? E nota que o intérprete da lei, ele sequer consegue pronunciar que o próximo era o samaritano. A resposta era óbvia, ele tinha que dizer o samaritano. Mas ele se desvia da resposta e ele diz: o que usou de misericórdia para com ele. Ele nem consegue pronunciar as palavras de que o próximo dele é o samaritano. Ele diz: o que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus conclui: então vá e faça o mesmo. Faça o mesmo o quê? Use de misericórdia para com o seu próximo. E quem é o seu próximo? O samaritano. A lição real dessa parábola
partir de uma interpretação mais correta daquilo que está acontecendo, tudo bem, a gente precisa cuidar, ter compaixão dos necessitados? Sim, mas não é essa a lição principal da parábola. Nós precisamos reavaliar nossas atividades religiosas e cuidar para que nós não estejamos perdendo o nosso tempo ao invés de expandir o reino de Deus da forma correta? Também. Não devemos ser igual o sacerdote e o levita, que cultua a Deus numa hora e, no momento seguinte, está ignorando uma pessoa em necessidade. Mas a verdadeira lição dessa parábola é: quem é o meu próximo? E Jesus está respondendo: o samaritano é o seu próximo. O samaritano é o seu próximo. E o samaritano é o próximo do intérprete da lei, porque ele caracteriza aquela pessoa que é a extrema antítese do próprio intérprete da lei. É aquele que o intérprete da lei considerava o seu maior inimigo, aquela pessoa mais desprezível para o intérprete da lei, aquela pessoa que ele olha e tem desprezo, ele tem raiva daquele tipo de gente. E Jesus está dizendo: esse é o seu próximo. O seu inimigo, aquela pessoa que você despreza, aquela pessoa que você tem nojo, aquela pessoa que você considera como sendo o seu inimigo. Esse sim é o seu próximo. Esse é o seu próximo. Vá e use de misericórdia para com ele. Para com quem? Com necessitado? Também, tudo bem, mas para aquele que é o seu inimigo. Para aquele que você odeia, para aquela pessoa que você tem, né, ranço. Que você olha para aquele tipo de gente e fala assim: meu pai, como pode? Então, se nós fôssemos aplicar essa parábola e entender o real significado dela no nosso contexto atual, a gente deveria ler essa parábola de um jeito um pouquinho diferente. A história seria mais ou menos a seguinte: então descia da igreja, depois do culto de domingo, para a sua casa, um pastor, e viu um homem em necessidade e passou lotado. E, de repente, vinha ali um diácono, um presbítero, e viu um homem em necessidade e também passou lotado. Então, de repente, veio aquele tipo de gente que nós, evangélicos, odiamos. Aquele comunista, aquele que votou no Lula, sabe? Aquela gentalha que nós consideramos como sendo a escória do pensamento político e social. Aquele tipo de gente que a gente olha e não consegue sequer ter convivência, porque eles são tão contra os nossos valores, eles vão tão contra tudo aquilo que a gente chama de verdade, tudo aquilo que a gente chama de certo, tudo aquilo que a gente chama de bom. E aí veio essa pessoa, veio esse eleitor do Lula, né? Veio essa pessoa que, às vezes, é um imoral, essa pessoa que não coaduna com os nossos valores. Foi essa pessoa que chegou lá e ajudou o necessitado. Essa pessoa é o nosso próximo. Essa pessoa é aquele que nós devemos usar de misericórdia. Essa pessoa é aquela que nós devemos olhar e nos compadecer dela. Ele é o nosso próximo. Ele é o nosso próximo. E muitas vezes a gente sequer consegue ter convivência com essas pessoas. E são para elas que nós devemos direcionar os nossos esforços. E quais esforços nós devemos direcionar para essas pessoas? Nós devemos direcionar o nosso amor, principalmente em apresentar o Evangelho. Nós não precisamos concordar com elas. Nós não precisamos participar daquilo que elas fazem que nós consideramos inapropriado. Mas nós precisamos olhar para esses nossos inimigos com amor e não com desprezo, e compartilhar o evangelho da salvação com elas. Porque elas são o objeto do amor de Deus, da mesma forma que nós somos. Porque por mais que nossos valores, por mais que nós tenhamos sido criados em valores cristãos, em valores morais, nós ainda somos tão miseráveis quanto elas. Tão miseráveis quanto elas. Deus nos tirou do lamaçal de pecado, do mesmo jeito que elas estão no lamaçal do pecado. Então, a mesma misericórdia que Deus usou para conosco, ele pode usar para com elas. E ele quer que nós sejamos um instrumento dessa misericórdia.
Ele quer que nós sejamos um instrumento desse amor. Então, a parábola de Jesus, do bom samaritano, no meu ponto de vista, ela traz justamente essa intenção. Nós devemos ir até essas pessoas e amá-las, e levar o evangelho, nos compadecermos delas. Tá? Essa é a lição. E nós não devemos ter desprezo, nós não devemos ter ódio por grupos de pessoas. E isso se torna assim, muito latente, né, durante esse período eleitoral, né? Um ódio marcante, às vezes pessoas da própria família entram em pé de guerra e por conta dessas coisas, e às vezes a gente perde amizades, perde contato com familiares, porque nós consideramos as decisões ou as opiniões daquela pessoa, as práticas daquelas pessoas desprezíveis. Nós não conseguimos concordar com aquilo que elas fazem, mas nós não precisamos concordar, mas nós precisamos amá-las e estender a misericórdia e o amor de Deus para com elas, da mesma forma que nós faríamos para com qualquer pessoa. Amar aqueles que estão perto da gente, no sentido de que são os nossos familiares, são os nossos amigos, são as pessoas que compartilham as nossas ideias, são as pessoas que pensam igual a gente, são as pessoas que frequentam a nossa igreja. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Não tem segredo em fazer isso. Eu não preciso me esforçar para amar minha esposa, para amar minha filha, para amar minha irmã, para amar minha mãe. Eu não preciso me esforçar para amar meu amigo, meus amigos. Eu preciso me esforçar justamente para amar aquelas pessoas que pensam de uma forma totalmente diferente de mim, que vivem uma vida completamente diferente da minha, que fazem coisas completamente diferentes e que são a completa antítese daquilo que eu acho que é a forma certa de viver. É para essas pessoas que eu vou ter, são essas pessoas que eu vou ter dificuldade de amar. E são essas pessoas que Jesus está dizendo. Esse é o seu próximo. É isso, pessoal. É isso. Vou parar a gravação e vou deixar vocês se perguntarem à vontade.